A situação do primeiro-ministro da Inglaterra, Boris Johnson, está mais confusa do que o seu penteado peculiar. Acontece que vieram à tona que pelo menos 9 festas foram realizadas na residência oficial do Premier durante o período de lockdown, inclusive na véspera do funeral do príncipe Philip, quando o país estava de luto. Muitas dessas festas aconteceram durante os períodos mais duros do isolamento. Quase tudo estava fechado, só um grupo pequeno de pessoas poderiam ir a funerais, por exemplo. Encontros poderiam ser somente entre 2 pessoas em áreas abertas e com 2 metros de distância. No parlamento inglês, pressionado, o primeiro-ministro pediu desculpas e afirmou que só compareceu a um desses eventos pois imaginou que se tratava de uma reunião de trabalho. Mas aí, a coisa complicou bastante para Johnson. Uma mensagem vazada mostra que o assessor do primeiro-ministro enviou e-mails para os convidados para que cada um levasse a sua própria bebida. Além do gigantesco desgaste por ter realizado festas regadas à bebida enquanto o povo inglês estava submetido à dureza do isolamento, Johnson foi pego mentindo para o parlamento inglês. Aqui no Brasil, talvez não estejamos muito familiarizados com a repercussão negativa de um ato como esse, mas mentir no parlamento é de uma imensa gravidade para os ingleses. A popularidade de Boris Johnson está derretendo como sorvete sobre o sol do verão carioca. São ataques de todos os lados e sucessivos pedidos para que ele renuncie. A pressão sobre o primeiro-ministro é crescente, inclusive vindo dos seus colegas conservadores. A coisa tomou tamanha proporção que o próprio partido começou a ser afetado. Agora, os conservadores fazem cálculos sobre se seria melhor para o partido se Johnson deixasse o cargo. Em uma entrevista de pouco mais de 15 minutos para um canal inglês, o premier pediu desculpas mais de 10 vezes, o que dá um pouco mais de um pedido de desculpa para cada festa realizada em sua residência oficial, pelo menos das festas que sabemos até agora. Mas esses pedidos de desculpas foram sinceros? Isso não há como saber. O que é possível saber é que Johnson sabe a dimensão das consequências dos erros que cometeu e precisa urgentemente dar um jeito de reverter essa situação, ou muito em breve será defenestrado do cargo de primeiro-ministro. Azar o dele ser o primeiro-ministro da Inglaterra e não presidente do Brasil. Por aqui, o presidente da República causou, desde o início da pandemia, 84 aglomerações. Isso só até junho de 2021. Depois disso, sinceramente, eu parei de contar. Sem falar nas motociatas convocadas pelo presidente, que custaram aos cofres públicos mais de 5 milhões de reais. E esse valor eu não tirei da minha cabeça. Esse foi o resultado de uma pesquisa realizada pela Folha de São Paulo via Lei de Acesso à Informação, que soma as despesas do cartão de pagamento do governo federal e os gastos assumidos pelos estados para garantir a segurança da população e da comitiva de Bolsonaro. E diferente do que acontece nas terras britânicas, aqui aqueles que se dizem conservadores demonstram ainda mais apoio ao presidente a cada ato bizarro e irresponsável praticado por ele. Se fosse presidente do Brasil, Boris Johnson não precisaria se preocupar em pedir desculpas, nem mesmo para fingir que se importa. Anotações.